Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu vejo que é pouco falado nos vídeos que eu assisto, nas redes sociais, que é sobre a raiva e a agressividade que as pessoas têm com relação aos pais. E a culpa que elas ficam a partir dessa raiva que elas sentem com relação aos pais e o que as pessoas conseguem ou não conseguem fazer com essa culpa. Porque muitas vezes essa raiva retorna para as pessoas e acaba fazendo muito mal para elas também. Eu vou pegar algumas situações, né, que eu já percebi no consultório e coisas que eu já ouvi de pessoas próximas a mim e pessoas nem tão próximas, mas que são recortes, né, depoimentos que vão mostrando como isso é frequente e o quanto isso machuca as pessoas. Eu vou fazer um recorte para a gente pensar aqui, que vamos ver o que vocês acham, e é importante eu trazer isso para a gente ir conversando e debatendo o assunto. Principalmente antigamente, né, havia uma relação de autoridade entre pais e filhos um tanto exagerada, assim, uma autoridade aonde os pais eram vistos como deuses, né? Como pessoas intocáveis, como pessoas que tu não podia nem dialogar, né? Nem trocar uma palavra, nem pensar junto. Eu acho que o que é importante falar aqui é que não havia um espaço de troca, era muito mais um espaço de obediência. E enquanto filhos, né, os filhos tinham que baixar a cabeça para os pais, eles tinham que apanhar quietos, né, eles não podiam demonstrar os seus desejos, a sua opinião sobre a vida, sobre o que os pais faziam, eles tinham que só baixar a cabeça, ficar em silêncio. E não que isso não aconteça nos dias de hoje, obviamente ainda acontece, ainda existe essa violência física, né, contra os filhos, ainda tem pessoas que não conseguem controlar a própria raiva e os próprios impulsos e projetar essa dor e essa raiva nos filhos. Mas é um discurso que eu escuto muito mais de pessoas que nasceram, não sei, antes dos anos 70, 60, por aí, né? Não generalizando, como sempre, né? Todos os vídeos que eu faço aqui eu comento com vocês que tudo é subjetivo, que a gente não tem como dizer que todas as pessoas sentiram as mesmas coisas, obviamente que não, mas a gente sabe, ouvindo o discurso das pessoas, que muitas pessoas se sentiram violentadas pelas suas famílias, violadas, né, pelos pais, que os pais tiveram sim muita agressividade. E acho muito importante a gente falar sobre isso, muito mesmo, porque acontecia uma relação doentia nesse sentido, né? Que eu acho que a gente pode depois falar um pouquinho sobre a relação até meio sadomasoquista, né? Meio sádica e meio masoquista no sentido assim, muitas vezes os pais, então, eles tinham as próprias questões, as próprias dores, a própria agressividade reprimida, a própria raiva, e aí, sei lá, se estressavam no trabalho, batiam na mulher, se estressavam em algum lugar, batiam nos filhos, né?
eu escuto esse discurso vindo mais dos homens, né, que bateriam mais, que batiam mais, mas também tem com certeza relatos de mães, né, que batem e batiam muito nos filhos. E aí o que acontece, né? Esses pais com esse lado sádico, né, de sentir satisfação de provocar dor no outro, né, como uma forma de projetar suas próprias dores e frustrações, acabavam criando uma relação sadomasoquista, né, com o seu filho, com seus filhos, porque os filhos ficavam numa situação, numa posição, num lugar aonde eles se sentiam humilhados, eles se sentiam mal naquela situação e eles não podiam revidar, né? Afinal, criança não sabe nada, é só uma criança, né? A criança que fica quieta, que obedece os pais. Aí a criança foi aprendendo que era normal isso, né? Então, hoje em dia, essa pessoa que foi maltratada, né, por esses pais, ela busca relações ainda que gerem nela essa mesma repetição de sofrimento. Então, essa pessoa, ela continua buscando situações onde ela se sinta humilhada, ela busca relações onde ela sinta que ela provoque esse sofrimento ainda nela, porque isso vai alimentar essa relação que foi criada e cristalizada lá atrás, quando ela era criança, com a família, com os pais, aonde os pais depositavam a raiva nela e ela não tinha como se defender, e aí ela sentia muita raiva dos pais, e aí os pais batiam nela, só que eram deuses, né? Eram autoridade máxima, não aceitavam opinião contrária deles, não tinha como a criança bater de volta nos pais, por mais que ela tivesse muita vontade. Isso é uma coisa que eu percebo no consultório com frequência, né? Que as pessoas têm muito medo ainda, muita vergonha, muita culpa de falar que sim, talvez eu odeie muito ainda meus pais, porque eles tiveram tais atitudes invasivas, certas atitudes que violaram meu pensamento, que violentaram o meu corpo. Só que como eu aprendi, isso entra um pouco também algumas religiões, né? Quando eu falo religiões aqui, não é nada a ver com Deus, né? Com o que eu acredito ou não. É com relação a algumas doutrinas. Algumas doutrinas ensinam que a gente tem que honrar os pais acima de qualquer coisa. Ok, né? Quando a gente é criança, enfim, a gente tem que respeitar os pais, saber que eles são autoridade e tudo mais para serem um exemplo para a gente, mas a gente tem que ser ensinados a pensar. A gente tem que ser ensinados a pensar. A gente não tem que ser ensinados a aceitar tudo. A gente não tem que ser ensinado a ser abusado. A gente não tem que ser ensinado a ser maltratado e achar que isso é normal só porque são os nossos pais que fazem isso. A gente tem que buscar um diálogo. A gente tem que tentar que as relações tenham mais trocas, porque as pessoas não vão se dando por conta, porque ainda é difícil, né, para muitas pessoas enxergar essa realidade, porque a partir do momento que elas puderem enxergar talvez a dor e o desamparo que ficou nelas de ter vivido uma relação com os pais, né, mãe, pai, enfim, ou cuidadores, né, eu falo mãe e pai aqui como referência de um lugar de cuidado, mas pode ser outras figuras de cuidado também. Se nessas pessoas que são as pessoas que quando a pessoa é criança, ela mais pode confiar, ela sentiu essa dualidade, essa ambivalência, esses maus tratos, em quem que ela vai confiar? Então, começam a vir pessoas extremamente desconfiadas, né?
E no consultório eu vejo muito isso, pessoas que têm dificuldade de confiar, dificuldade de se vincular, porque viveram sim situações de abuso, de maltrato, né? E hoje, assim, no discurso de alguns pais, eles dizem: eu apanhei dos meus pais, mas eu nunca bati nos meus filhos. Que bom, né? Que isso é muito bom, parabéns por tu ter já conseguido fazer essa postura, né? Desenvolver essa posição mais adulta, mais saudável. Mas esses mesmos pais, né, que conseguem, ainda bem, não bater nos filhos, porque entenderam que ficar vomitando a própria raiva nos filhos não vai resolver nada, só vai destruir mais a relação, né? Essas mesmas pessoas, apesar de não bater, elas não enxergam que muitas vezes elas batem com as palavras. E essas palavras machucam muito. Essas palavras provocam muita dor. Essas palavras não são fáceis de escutar, de pensar, de lidar. Isso não é só porque tu não bate que não dói, né? Então, assim, dependendo do deboche que os pais usam na relação com os filhos, né? Do não valorizar o que o filho fez de bom, de sempre estar desvalorizando as construções dos filhos, as conquistas. Isso vai criando uma mágoa, uma raiva no filho, só que aí o filho culturalmente, socialmente aprendeu que não pode odiar, não pode ter raiva dos pais, porque os pais são seres super poderosos, com autoridade máxima. E aí não pode ter ódio, daí quando os filhos sentem ódio dos pais, eles sentem ódio deles mesmos, sentem raiva deles mesmos, porque já que eu não posso odiar meus pais, né, como que eu vou ser essa pessoa maldosa, ruim, desse jeito que eu estou odiando pessoas perfeitas, que são meus pais? Gente, ninguém nesse mundo é perfeito, todo mundo é imperfeito. E os nossos pais, como nós, né, qualquer um de nós, pode ter sim aspectos sádicos de sentir prazer na dor do outro, aspectos de deboche, de inveja, aspectos masoquistas, né, de procurar relações que geram sofrimento e humilhação. Todos nós podemos viver isso e não saber bem deslocar nossa agressividade, nossa raiva nas relações. Mas existem formas de eu poder pensar e lidar com isso, e decidi fazer esse vídeo para dizer que o processo da terapia, ele vai aos poucos ajudando a gente a reconhecer tudo isso, a reconhecer nossa agressividade e a reconhecer a agressividade no outro, para entender qual é a melhor forma de lidar com isso e como eu posso me proteger nesses vínculos e nessas relações, até que ponto eu vou conseguir ouvir certas pessoas, até que ponto eu vou me sentir invadido, até que ponto eu escuto meus pais ainda numa posição infantil, num lugar de criança, e até que ponto eu consigo já escutar eles num lugar de adulto e me proteger com relação ao discurso deles de uma forma mais real, mais adulta, né? Então, assim, eu acredito que a mensagem que eu queria passar desse vídeo é essa. Eu acho esse assunto muito importante e realmente vejo muitas poucas pessoas falando sobre isso. Às vezes eu acho que as pessoas não falam porque ainda tem uma questão cultural, social, sei lá, que não pode tirar os pais desse patamar, não pode... Deus me livre, Jesus me crucifique, sei lá o que as pessoas pensam, né? De falar mal dos meus pais, mas eu posso fazer mal para mim, né? Eu só não posso fazer mal para os meus pais. Eu não posso falar mal dos meus pais, né? Esse vídeo é algo apenas para a gente pensar, apenas para a gente pensar.
Como todos os outros vídeos que eu faço aqui, eu trago todos esses assuntos, esses vídeos como uma possibilidade de reflexão e pensamento, né? A gente precisa respeitar todas as pessoas. Todas as pessoas são pessoas dignas de respeito. Todas as crianças são dignas de respeito, todos os adultos, idosos, todos nós, né? A gente não tem que endeusar apenas porque são pais, né? Ainda mais se são pessoas que nos tratam mal. Mas também não vai adiantar nada eu só viver de ódio e viver de raiva. Eu preciso dar um lugar para isso que eu sinto. Eu preciso falar muito. Eu preciso falar muito num processo terapêutico onde alguém consegue acolher essa raiva, esse ódio, né? Porque vocês percebem que essa raiva ela é transgeracional, né? As guerras estão aí, né? Para mostrar como as pessoas têm raiva nelas, agressividade, e como elas deslocam mal essa agressividade delas, né? Em pessoas que não têm nada a ver. Aí acontecem tamanhas injustiças, não só entre países, mas entre pais, né? Entre pais e filhos, nas famílias e tal. E eu trago isso para a gente não normalizar a violência, a gente não normalizar os abusos, a gente não normalizar as agressões, as agressividades, sejam elas físicas ou emocionais. Não é só porque os nossos pais, os pais de qualquer pessoa, enfim, são pais que eles podem fazer o que quiserem da gente. Não é isso, né? A gente tem que aprender a dar limite, porque são pessoas como nós, e a gente tem que ser respeitado, e a gente tem que respeitar. Não tem idade para ser respeitado, não tem idade para ser respeitado mais ou menos. Todo mundo é digno de respeito, né? Nesse mundo. Ninguém é melhor do que ninguém, e a gente tem que ter muito cuidado com essas autoridades destrutivas, com essas hierarquias. A gente tem sim que ter respeito, gratidão pelo que os pais puderam construir na vida deles e talvez deram pra gente, mas não é por isso que a gente tem que ficar como tapete para ser pisado, porque eles têm coisas reprimidas, né? Mal-estares da vida deles, que eles viveram com os pais deles e assim sucessivamente, né? Algo bem transgeracional, de geração em geração. Muito sofrimento passado, assim, né? De geração em geração. E que quantas vezes, né? Os tataravós lá, bisavós, avós, pais, enfim, tiveram raiva da forma como eles foram tratados pelos próprios pais. Talvez eles gostariam de ter revidado lá na hora, não podiam, se sentiam culpados, passava por 1 milhão de pensamentos e sentimentos, e hoje acabam projetando toda essa dor e essa raiva em relações que não tem nada a ver, em pessoas que não tem nada a ver. Bom, é isso. Esse assunto é extremamente importante, eu acho que a gente tem que poder falar e pensar mais sobre isso, que a gente possa aprender a se respeitar, porque quando a gente machuca as pessoas, dói nelas, e quando a gente é machucado, dói na gente também. Então a gente precisa se lapidar, se conhecer, aprender a tolerar melhor as frustrações da vida, aprender a suportar mais a nossa agressividade, bancar mais nossas vontades, nossos desejos, controlar mais nossos impulsos, porque com certeza ninguém veio para esse mundo para ser saco de pancadas de ninguém. Então esse assunto é muito sério e o que eu posso dizer para vocês é: busquem ajuda, vão aprender a lapidar a sua agressividade, né? Vão aprender a ser mais adultos e menos infantis, porque a gente não pode tratar as pessoas de qualquer jeito. Então é isso, um vídeo mais sério hoje para falar de coisas muito sérias e para dizer que a gente tem que levar o sentimento das pessoas a sério. Tá bem?
Um abraço então, boa semana com mais amor, mais tolerância, mais autoconhecimento, menos impulso, mais maturidade emocional, tá? Um abraço, até mais.